Salve, salve, galera. Demorei, mas estou de volta, que eu estou de férias, né, dando uma relaxada. E acabei de acordar. 6h42 da tarde, aquele cochilinho de tarde, de boa. Mas como prometido, eu vou estar falando sobre algumas instruções que são chamadas sempre no início de cada função, tá? Peço para que vocês prestem atenção, porque o nível de abstração disso é muito grande, tá? A gente falar de pilha, como isso tudo é orquestrado, isso é complicado porque é uma coisa que a gente não vê. Isso ocorre tudo por trás dos panos. Obviamente a gente tem que fazer um pouco de reverso para poder estar visualizando isso. É óbvio também que eu irei trazer algumas ilustrações para você, um pedaço do vídeo que eu irei comentar do Live Overflow. Para quem não conhece, vale a pena dar um check, tá? E bem, eu acho primordial esse tipo de conhecimento, até para o ponto de vista de segurança, tá? Se tratando de buffer overflow, format string, algumas vulnerabilidades encontradas em binário, isso é de extrema importância, porque você precisa ter domínio sobre a pilha, você precisa saber onde você está, aonde você está mexendo. Por exemplo, eu vou mostrar durante todo o processo que se você tem uma função, se você tem uma função main, essa função main chama uma outra função, e nessa função existe uma vulnerabilidade, por exemplo, eu tenho um strcup ali naquela função. Quando você explorar o buffer overflow, por exemplo, você vai estar sobrescrevendo um endereço de retorno. Você vai estar sobrescrevendo um endereço de retorno para a volta da função anterior. Bem, vamos à obra aqui, para vocês conseguirem entender. Eu tenho simplesmente esse programa em C, que é o programa que a gente vai estar debugando. Ele não faz absolutamente nada. Obviamente ele faz alguma coisa, mas do ponto de vista do usuário ele só vai executar e não vai mostrar nenhuma saída, tá? Ele é uma função main que chama uma outra função, né? Tem uma variável nessa função main, ele chama uma outra função. Essa função tem uma variável também que chama uma outra função, né? E essa função só tem uma declaração e não chama mais função nenhuma, tá ok? Tem todas essas calls aí. E vamos ver como é que isso fica no GDB do ponto de vista do que eu quero me propor a mostrar para vocês hoje, que é o stack frame e para que ele é importante, tá? Então, deixa eu dar um run aqui. Bem, eu dei um break main, né? E ele automaticamente já executa essas duas instruções aqui. E eu vou estar comentando passo a passo sobre elas e vou estar fazendo uma ilustração depois, tá ok? A gente já tinha falado um pouco sobre a instrução push, tá? O que ela faz? Ela empurra um novo elemento para a pilha, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui no início da minha instrução um push RBP. O que ele vai fazer? Ele vai empurrar um novo valor para minha pilha, tá ok? Ele vai empurrar um novo valor para minha pilha. Ele empurrou esse valor aqui, tá? Se a gente olhar nosso registrador, você vai ver que ele tem esse valor que foi empurrado para minha pilha. Fernando, que valor é esse? Comentarei mais adiante, tá? Da onde veio esse valor, esse endereço de memória, né, que armazena alguma coisa que está no meu registrador RBP, tá ok? Em seguida, ele dá um move RBP RSP. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o que tem dentro de RSP, o que tem nesse registrador RSP, que é o nosso registrador responsável sempre para apontar para o topo da pilha, e vai mover o que ele tem aqui para dentro do meu RBP. Então os dois ficam iguais. Se você for olhar o RBP e o RSP, eles ficam iguais, tá ok? Eles são a mesma coisa agora no momento. E depois a minha instrução faz um sub RSP e 10 em hexadecimal, tá? Nem sempre vai ser 10, tá?
essa subtração. Isso daí, gente, é o deslocamento de memória. Ele está fazendo um deslocamento aqui. Para quê? Para formar na sua stack frame. Vocês vão entender isso na ilustração, que ela é bem mais simples do que eu estou falando. E vocês vão ver o que acontece, tá? Lembrando a vocês que a stack, a memória stack, tá? Se a gente der um infoproc mappings, a gente consegue ver aonde nossa stack ela começa e termina, tá? Só que no layout da nossa arquitetura, a nossa memória stack, tá? Que é uma memória que é dada, tá? Relembrando, é uma memória que é dada no início da execução de um processo. O nosso sistema operacional que gerencia isso, tá? Eu peguei a cópia exatamente desses endereços que estão ali. Ela tem um layout engraçado. A nossa memória stack, ela começa a ser preenchida do valor mais alto, ou seja, de onde ela terminaria. Se você ver aqui, voltando aqui, né? Start ADDR, End ADDR, né? Ela começa aqui e termina aqui. Só que do ponto de vista da nossa arquitetura, o que acontece com ela? Ela começa de trás para frente. Ela começa a ser preenchida dos endereços mais altos lá para o endereço mais baixo, como essa seta aqui. Então, olha que lindo como é que a coisa funciona. Então, se num dado momento eu tenho uma instrução, tá? Lembrando que o meu registrador RSP aponta para o topo da pilha. Vamos supor que meu registrador RSP está aqui, tá? Aqui onde eu estou com o mouse. Abstrai, gente. Vamos abstrair. Se o meu RSP está apontando para cá e eu se meu RSP está apontando, desculpa, gente, vou pegar o mesmo exemplo. Se meu RSP agora está apontando para o mesmo lugar que RBP, vocês podem olhar aqui porque eles estão idênticos, tá? É só a gente olhar aqui os registradores. O meu RBP e meu RSP, tá? Estão apontados para o mesmo lugar agora, porque ele moveu o conteúdo de um para o outro, tá? E o que é o apontamento? Vamos supor que o meu RSP tem agora esse endereço de memória aqui. Significa que o apontamento dele é para esse endereço de memória. Tá ok? Gravem isso. Então, se o meu RBP e meu RSP estão apontados para o mesmo lugar, vamos tomar de novo essa figura aqui como exemplo. Vamos supor que os dois estejam aqui, olha, onde está meu mouse. Abstrai, gente. No vídeo a gente vai conseguir entender melhor. Se ele está aqui e eu tenho uma subtração, tá, de 10 em hexadecimal do endereço que eu tenho em RSP menos 10 que eu tenho em hexadecimal, o que vai acontecer? Ele vai se deslocar para cima. Por que ele vai se deslocar? Porque a minha stack, ela cresce dos endereços mais altos para os endereços mais baixos. E se eu tenho uma subtração, no momento que os dois estão postos juntos num endereço mais alto, tá? Porque o RBP ele vai começar no endereço mais alto, porque ele foi empurrado para minha stack, significa que eu vou deslocar, eu vou deslocar o meu RSP para cima, e o meu RSP vai conter um novo valor dos bits mais baixos de memória, ou seja, ele vai ficar aqui em cima, onde está fechando aqui essa caixa aqui. O que significa? Significa que ele estava junto com o meu RBP e RSP estavam juntos. Eu tive um deslocamento, subtraí. Ele subiu. O que acontece quando ele sobe? Eu crio uma porção de espaço onde estava o meu RBP para o meu RSP. Esse espaço, aonde está aqui agora em amarelo, só uma ilustração, o nome disso se chama stack frame.
Isso é necessário para quê? Para uma porção dentro da minha stack, tá? Aonde são guardadas as minhas variáveis locais, enfim, das minhas funções. No caso da minha função main, que é onde a gente está ali, tá? Nas demais funções, elas vão fazer este mesmo processo, tá ok? E vão ter os seus stack frames para guardar suas variáveis locais, tá ok? Então, basicamente é isso. Vamos prosseguir aqui. Vocês vão entender, tá? Ele vai fazer o deslocamento agora. Isso aqui a gente não consegue ver. Mais um outro deslocamento. O que é esse deslocamento agora? Gente, olha que coisa linda. Como é que tudo foi planejado de uma forma excepcional. Eu tô colocando um valor de 4 em hexadecimal, tá? Fernando, que valor é esse? É esse valor da minha main, tá? Depois que eu criei o meu stack frame, eu tô deslocando o meu número 4, né, que é representado em hexadecimal também, decimal e hexadecimal. Eu tô deslocando ele para onde? Eu tô deslocando ele para RBP-4. Por quê? Ele é um inteiro, tá? Um inteiro, ele é representado por 4 bytes. Deixa eu voltar na imagem. O que acontece aqui? Se eu estiver deslocando, tá? RBP-4, significa que eu vou ter a minha variável a partir da onde está o RBP, lembrando que é a base da pilha, o base pointer, tá? Eu vou estar deslocando ele um pouquinho para cima, porque ele ocupa 4 bytes de memória. Então, esse deslocamento é onde eu vou estar, é o que minha variável, tá? Que está declarada por inteiro vai estar ocupando, tá? Ele vai pegar a partir da base da pilha e vai subtrair -4, que é o que ele ocupa. Feito isso, né? Eu vou ter um deslocamento para cima da minha pilha também, porque eu estou diminuindo, eu estou indo para os endereços mais baixos, tá ok? Vamos lá. Ele vai fazer a call da função. O que é fazer uma call? É simplesmente gravem o endereço do RBP, tá? Aqui, ó. Vocês vão entender por quê. O que é fazer uma call? É ele pegar a instrução seguinte, o endereço de memória da instrução seguinte, empurrar na minha stack, tá? E começar a executar o que tem dentro da função. Por que ele faz isso? Esse endereço que ele vai empurrar para minha stack, isso é implícito na função call. Ela não tem um push, não está escrito push nela, é implícito. Se vocês olharem sobre a função call, vocês vão ver que ela empurra um endereço, tá? Um endereço que estaria sendo seguido no fluxo do meu programa. Ela vai empurrar esse endereço de memória que contém essa instrução. Ela empurra para minha stack, certo? E começa a executar o que tem dentro da minha função func. Esse endereço que foi empurrado na minha stack é o endereço de retorno para minha função main, tá ok? Vamos lá. Comecei a entrar na minha função func. Ele vai fazer a mesma coisa. Só que o que a gente tem? O que nós temos no nosso RBP? O mesmo endereço lá do base pointer antigo. O meu RBP está apontando para o endereço, tá? Ele está apontando para o endereço de memória da minha stack antigo, do meu frame antigo. Então, quando eu der um push RBP aqui, tá? Endereço de retorno, e vai entrar agora o valor antigo, tá? Só que esse valor, ele vai ser substituído, e ele precisa ser substituído, porque o meu RBP não pode mais apontar
pro endereço de base pointer do meu stack frame da minha função main. É uma nova função que nós estamos entrando, é uma nova função que nós temos que executar e guardar, armazenar as suas variáveis naquele espaço de frame, tá ok? Então, eu vou dar um seek aqui, ele vai mover o que tem dentro de RSP, que RSP nesse momento está apontando para o topo da minha pilha, ele está apontando para o novo elemento que foi colocado na minha stack. E qual foi esse novo elemento que foi colocado na minha stack? Foi o endereço de retorno. Ele está subindo a pilha, gente, ele está escalando. Olha que beleza. Eu vou dar um seek, ele vai mover, ou seja, o meu RSP vai ficar igual o meu RBP, para a partir desse ponto, olha que beleza, os dois iguais, para a partir desse ponto, ele começar a montar o meu stack frame, vai fazer o deslocamento, vai montar o frame, e a partir daí, ele vai começar a fazer os deslocamentos para armazenar as variáveis. No caso aqui, a variável local, que é 5, são 5. Beleza, gente? Eu ia seguir adiante para mostrar como o fluxo do programa no final, ele vai desempilhando até voltar ao seu estado original, mas eu vou direto no vídeo, eu vou fazer passo a passo, tá ok? Para vocês entenderem. E isso aqui não será mais necessário. Gente, essa videoaula realmente ela é bastante teórica, uma informação, eu diria que bastante difícil de você encontrar dessa maneira na internet, tá ok? Tão explicada assim, beleza? Eu gravei um vídeo aqui sobre o Stack Frame, tá ok? Que é do Stack Overflow. Desculpa, Stack Overflow não, Live Overflow. Todos os créditos para ele. Eu vou lançar o vídeo aqui e vou começar a fazer o comentário do mesmo, tá ok? Bem, vamos lá, gente. Como vocês sabem, a primeira função a ser executada, existe vida antes da main, tá? Do ponto de vista do desenvolvedor, do programador, não, mas existe vida antes da main, tá ok? E é o que vai ser representado agora. A main está sendo chamada aqui nessa instrução, tá? Ela está sendo chamada. Ou seja, num determinado endereço de memória, existe uma instrução que está dando call na nossa main, e essa instrução, tá? Quando for chamada ao call, ela vai fazer exatamente o que nós falamos. Ela vai pôr esse endereço aqui, esse endereço vai ser empurrado para a nossa stack, aí sim, a nossa função main começa a ser executada. Olha só que beleza. Vou dar um pause para comentar o que aconteceu. Meu EIP, né? Aqui, só que a gente está, vamos supor que estivéssemos em arquitetura 32 bits. Não era o caso dos exemplos anteriores que eu mostrei, que eu estou na minha máquina, arquitetura 64, tá? Por isso que aqui é EIP. O meu EIP, que é o meu registrador responsável por apontar para a próxima instrução, ele está apontando para executar esse call na nossa main. Executou. O que aconteceu? Esse endereço foi posto na minha stack, como se tivesse dado um push nesse cara. Ele está aqui. E esse endereço aqui é o nosso endereço de retorno. Tá? Antes de progredir, para que o endereço de retorno serve? Para quando o meu código acabar de executar, vamos supor que ele estivesse da main indo para outra função, para outra função, para outra função. Vamos supor que minha main chamasse uma outra função. Certo? Aí, depois de ter chamado essa minha outra função, essa minha função acabou de executar tudo que ela tinha que executar. Beleza?
Qual é a maneira que eu tenho para continuar executando coisas que estão dentro da minha main? Porque assim, a minha main chegou no momento que ela dava call naquela função. Só que aquela função tem que executar e tem que voltar porque eu tenho mais coisas ali na minha linha de código para executar na minha main. Eu tenho mais coisas para o meu programa fazer dentro da minha main. Qual é a forma disso acontecer? É com o endereço de retorno. Porque a partir do momento que eu tenho call aqui numa função, eu coloco um endereço subsequente da instrução que está sendo executada na minha stack. Por quê? Porque isso aqui vai ser resgatado e meu programa vai saber que eu parei naquele ponto ali da minha main. E ele vai continuar executando o fluxo do programa para não se perder. É para isso que serve o endereço de retorno. Tá? Daí a instrução RET. E vocês vão entender como é que a instrução RET funciona. Vamos lá. Ele executou a função main. Ele vai dar um push em EBP agora. Tá? Beleza. Aqui tá os endereçamentos de memória, tá, gente? Só para vocês verem que o EBP ele está trazendo um valor, um apontamento de uma outra parte da minha stack, da minha função anterior, de algo que foi executado antes da minha main, tá? Por isso que essa seta verdinha, ela tá assim para baixo e a outra aqui para cima. Só que, lembrando para vocês que dar um push no registrador é você pegar o valor que ele tem, tá ok? E empurrar para a pilha. Só que eu empurrando esse valor para a pilha, eu não mudo o valor que está dentro do meu registrador. Eu só pego esse valor e empurro para a pilha. O valor que está dentro do meu registrador continua o mesmo. Tá ok? A partir do momento em que eu vou fazer uma subtração, tá? Não vou comentar sobre essa linha aqui, que não vai ser necessário, tá? A partir do momento em que eu tenho uma subtração, olha o que acontece. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Neste momento aqui, vamos voltar aqui. Eu dei o push, ele empurrou o valor de EBP, empurrou, não apontou para minha stack, e agora eu vou fazer um move EBP-SP. Porra, aí você fala assim, Fernando, olha que interessante um ponto que eu esqueci de comentar, tá? Vou ter que voltar aqui porque isso é muito necessário falar. Quando eu dou o call numa função, além dele empurrar um novo valor para minha stack, um novo valor eu digo, o valor seguinte da instrução que iria ser executada, se não fosse chamada uma função, o que acontece com o meu stack pointer? Ele é incrementado. Para quê, gente? Olha como é que a coisa é magnífica. Tudo que é empurrado para minha pilha, o meu ESP, ele tem que ser incrementado. E isso é implícito na instrução call, tá? Também. Ele tem que ser incrementado. Por quê? O meu ESP não é o cara que aponta sempre para o topo da pilha? Então, para ele continuar apontando sempre para o topo da pilha, todo elemento que for empurrado para minha pilha, o ESP tem que ser incrementado, para ele continuar marcando o topo da pilha, tá? Então por isso que essa setinha do ESP veio para cá e ele tá apontando para um novo endereço de memória, que é o endereço de memória da minha stack, para onde foi empurrado o meu endereço de retorno. Vamos lá. Ele vai fazer o push EBP agora. Beleza. O meu ESP se movimentou de novo. Tá? Tá aqui. Agora, no endereço que foi empurrado para... no valor que foi empurrado para minha stack, ele é incrementado de novo, porque ele precisa acompanhar o topo da pilha. E agora eu vou fazer um move ESP... move EBP ESP. O que esse cara vai fazer? Agora sim eu estou mudando os apontamentos. Estou mudando os apontamentos. Ele vai pegar o meu valor de ESP, olha que coisa linda, que já está apontando aqui para o meu topo da pilha, e vai mover para EBP. Eles vão ficar com os valores iguais. Por quê? Porque ele precisa ter uma nova base.
o EBP precisa ter um novo base pointer. E o novo base pointer vai ser para onde o meu ESP estava apontando. Porque agora, no sub aqui, ESP60, ele vai fazer o deslocamento. Então ele criou-se um base pointer novo e criou-se um deslocamento para fazer meu stack frame. Olha que lindo, gente. Isso é muito maravilhoso. Tá vendo? Ele criou essa área que está em amarelo aqui, um amarelo mais clarinho. Isso é o stack frame. Vamos lá. E agora ele vai mover a variável, tá? Obviamente, como o meu ESP se deslocou, ele ficou no endereço mais baixo do que minha base. Lembrando novamente que a stack cresce dos endereços, mais baixos, mais altos, desculpa, para os endereços mais altos. Os endereços mais altos para os endereços mais baixos, perdão, tá? Não podem esquecer disso. Por isso que esse deslocamento foi feito. Obviamente, com esse deslocamento, o meu ESP recebeu um novo valor, porque ele subtraiu diretamente no meu registrador um endereço de memória, tá? E ele agora aponta aqui para cima, para o topo da minha pilha. E agora eu tenho um deslocamento para... É uma declaração de variável, na verdade, essa variável é um int 0, tá ok? Que está sendo deslocada, olha que beleza, ESP mais 5. Se o ESP está apontando aqui, significa que se eu somar ele, ele vai descer. Ele vai ter um deslocamento, tá ok? Ele vai ter um deslocamento aqui e vai ser armazenado aqui para baixo na minha stack. Porque se eu estou no endereço mais baixo e somo, né? Eu tenho um deslocamento de memória, esse offset aqui, ele vai fazer ele se deslocar para os endereços mais altos, ok? Eu estou no endereço mais baixo, eu somei e vou para os endereços mais altos, tá? Isso aí é lógica. E... vamos lá, o vídeo está correndo. Ó, beleza. Agora eu vou falar para vocês sobre a instrução leave, o que ela faz, tá? A instrução leave é o seguinte, ela vai fazer o contrário do que é feito aqui nessa segunda instrução, nesse move. Agora ela vai pegar um endereço que tem EBP, tá? Que é para onde está apontando agora a base da minha pilha. Ele vai pegar esse endereço e vai mover para dentro de SP. O que acontece se ele mover esse endereço para dentro de SP? O meu SP vai voltar a apontar para o mesmo lugar que meu base pointer. E o que vai acontecer com as coisas que estão aqui? Elas serão desfeitas, tá? É a minha pilha voltando para o estado normal dela, tá ok? Antes da chamada. Olha que beleza. E os dois estão apontando para o mesmo lugar agora. Ele destruiu, bem dizer, tá? O que estava aqui porque eu estou terminando de executar a minha função. Ela já fez o que tinha que fazer. Não tem mais necessidade de ter isso aqui, tá? E agora, para fechar, o hatch, tá? Olha o que o hatch faz. Só um minuto que o vídeo eu encerrei ali. Não era para ter encerrado, que eu não mostrei o que o hatch faz. Vamos lá. Após a execução do leave, o mouse está meio bugado aqui. Após a execução do leave, olha o que o hatch faz. O hatch é como... A instrução hatch é como um pop RIP. O que é o pop? O pop, ele vai resgatar o valor que está na stack, um determinado valor que está na stack, e vai jogar para um determinado registrador. Só que no caso do hatch, isso é implícito. Ele automaticamente, a função hatch, ela vai pegar esse meu endereço de retorno e vai jogar para o meu registrador EIP. Com isso, o meu
como o meu EIP é o registrador que aponta para a próxima instrução, olha que inteligente a coisa. Eu resgatando esse valor do meu endereço de retorno para ele vai... O que ele vai executar em seguida? O que está nele. E o que está nele é o meu endereço de retorno, que é o endereço de memória da minha instrução, tá aqui, que foi chamada, que é o endereço é o endereço de memória da instrução, que foi empurrada para minha stack antes de começar a execução da função que está sendo chamada. Com isso, ele vai conseguir saber e continuar o fluxo do programa da onde ele tinha parado antes de chamar uma determinada função, tá? Eu vou tentar mostrar, o vídeo já tá ficando longo demais. Gente, a parada aqui é amadora mesmo, tá? Esse desenho aqui eu fiz no Color Paint, esse desenho que eu mostrei pra vocês, tá? Eu vou tentar simplificar, esse desenho aqui foi feito no Color Paint. Eu vou tentar simplificar as coisas pra vocês agora, tá? E deixa eu mudar aqui o meu código para ficar simples, para vocês entenderem um endereço de retorno rápido. Eu acho que eu já tinha mostrado isso alguma outra vez, mas vou mostrar novamente. Isso precisa ficar embaçado na cabeça de vocês, tá? Vocês vão... Isso é primordial para a galera que quer entender mais sobre o Buffer Overflow, determinadas explorações em binários, ok? Vocês precisam saber onde as coisas estão residindo. Enfim, eu modifiquei aqui para ter só uma chamada, tá? Vamos rodar esse cara sem demorar muito. Vocês já sabem que eu gosto de desassemblar assim. Flavor Intel, tá? Vamos rodar, o programa não faz nada. Vou dar um break main. No decorrer eu vou dando outros breaks, tá? Eu acho que só o break main é necessário. E eu vou dar um break aqui nessa instrução aqui, tá? No momento que ele vai mover. Porque... Deixa eu pensar, não. Vou ter que setar uns outros breakpoints aqui nas minhas funções. Tá? Deixa eu dar um break aqui. Essa aula tá ficando muito extensa. Mas não tem como, gente. Isso é um assunto bem complicado. Eu vou dar um break aqui também. Minto. Eu vou dar um break no momento que ele faz a call. Só quero que vocês prestem atenção onde eu vou falar, tá? Vamos lá, a gente começou a execução da nossa função, tá? Ele vem, ele vai executar agora a instrução call para entrar na minha outra função. Observem que este endereço aqui ele vai ser empurrado para minha stack agora e vai entrar na minha função, tá ok? Por quê? A minha função, ela nem precisa executar algumas coisas. Na verdade, ela não vai executar nada. Ela vai só sair. Tudo bem, sair é uma execução, ela precisa executar algo para sair. Mas vamos supor que depois de ter chamado essa minha função aqui, depois de ter chamado essa minha função e ter declarado depois de ter chamado essa minha função, desculpa, vamos supor que eu tivesse que executar aqui embaixo mais outras coisas, sei lá, fizesse um if, tivesse que fazer uma comparação, enfim, não importa. Vamos supor que tivesse mais coisas para serem executadas ali na minha função main. Vamos lá, retomando, observe que esse endereço aqui, tá? Ele vai ser empurrado para minha stack porque a função call tem implícita e ela vai fazer isso.
que aconteceu? Ele entrou. Vamos comparar. Anotem o endereço para não ter que ficar voltando toda hora. Tá? Final 461C. 461C, onde ela foi empurrada para minha stack. Eu vou começar a execução da minha função, tá? Da minha função que foi chamada, que é a func. Ela vem executando, fazendo tudo o que ela tem que fazer. E no momento em que ela vai executar a minha instrução RET, observem qual é o valor que eu tenho em RIP agora. Qual o valor que ele tem dentro de RIP? Obviamente tem que ser esse valor aqui. Por quê? Porque é a próxima instrução a ser executada. E esse meu registrador, ele é feito para isso. Vocês percebem que no momento em que a função foi executada, que eu der o seek, agora esse meu endereço de retorno vai ser jogado para o meu registrador. Vai ser um pop RIP. A instrução RET faz isso. Tá? Então gravem 461C. No momento que eu executo uma instrução RET, olha a mágica acontecendo. 461C foi para o meu registrador, para o meu RIP. E olha que beleza. E olha a minha próxima instrução a ser executada. Foi a instrução que foi previamente, o endereço de memória da instrução que foi previamente empurrada para a minha stack, porque eu tenho uma chamada a uma função. Só que ele precisa depois dar sequência e terminar a execução do programa ou fazer o que tiver que fazer. Gente, é isso. Não vou estender mais o vídeo. Qualquer dúvida, pode me falar. Eu tô lá no Discord do Mente Binária. Tá ok? A gente bate um papo muito legal lá, rapaziada lá. Todo mundo troca uma ideia, bastante informação. Valeu? Quem não apoiou aí também, apoia aí o Mente Binária. Projeto maravilhoso, excepcional. Tá ok? Diferenciado. E é isso, galera. Qualquer coisa, só me contatar. Um abraço a todos e fui!